Deus entregou em minhas mãos. Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção. És o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco forte campeão. Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar com chave de ouro. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Eu tenho a chave da vitória. Deus entregou em minhas mãos. Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção. És o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco forte campeão. Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar com chave de ouro. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Nós cremos, por isso nós oramos. E se você precisa de uma resposta, precisa de um milagre, coloca aí um copo com água, coloca aí uma peça de roupa, documentos. Você que está aí buscando uma bênção, um milagre na sua vida, talvez uma causa na justiça, pega esse documento, coloca pertinho do aparelho, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que me acompanham aqui pelo Facebook. Se você não segue a gente, siga a gente aqui. Se você não acompanha a gente no YouTube, siga a gente também lá no YouTube, pois temos conteúdos que vão abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos. Lembrando, hoje, terça-feira, nós estaremos realizando
2 reuniões para abençoar a sua vida. Agora às 9 da manhã, aqui na nossa sede, às 9 horas da manhã, especialmente às 7 horas da noite. Se você é aqui de Ascurra e você já bateu em muitas portas, já foi em muitos lugares, mas não obteve uma resposta, eu convido você a estar conosco logo mais às 7 da noite, aqui na nossa sede, no centro de Ascurra, Rua Jacob Badalote. Ela faz esquina com a Bela Vista, atrás do Colégio Domingos Sávio. Igreja Nação Escolhida de Deus, nós estamos de portas abertas, esperando você para determinar uma bênção na sua vida. Você pode estar conosco hoje ainda, às 9 da manhã, especialmente às 7 horas da noite. Você pode estar conosco às 7 horas da noite, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Você pode estar conosco também em Indaial. Sábado nós realizamos em Indaial também a Noite do Poder de Deus. Indaial, na Rua Peru 236, Bairro das Nações, em Indaial. Você pode estar conosco em uma de nossas igrejas, um de nossos horários, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos. Vamos com a canção, já eu volto com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Bom dia a todos, prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente e prosseguir. Obedecer é o caminho, mas estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mais se abrir. E quando achar que não tem jeito, fica impossível carregar a cruz. Lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, como diz essa canção, então é só clamar. A palavra de Deus diz, invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Você se encontra angustiado, aflito, talvez você já bateu em muitas portas, mas não obteve uma resposta. Eu convido você para estar conosco, daqui a pouquinho às 9 da manhã, especialmente às 7 horas da noite. Nós iremos clamar o Senhor dos Exércitos, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Não importa há quanto tempo você venha sofrer, não importa se você tem religião ou não tem. Eu não convido você para vir mudar de religião ou mudar de igreja. Eu venho convidar você para você provar e ver que Deus é bom, que Deus, Ele responde a nossa oração, o nosso clamor. Eu desafio você botar os pés aqui, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, que Deus não venha mudar a história da sua vida. Muito bom dia a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Vamos completar agora em abril, vamos completar aí 4 anos do Café com Deus. 4 anos trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. 4 anos alcançando vidas através dessa programação, trazendo
o pão de cada dia, alimentando as almas famintas, sedentas, com a palavra de Deus. Você faz parte desses 4 anos do Café com Deus. É o Café com Deus que faz 4 anos. O ministério vai fazer 5 anos agora, em setembro, né? Dia 29 de setembro, nós vamos comemorar 5 anos, e Deus, nesse tempo, nos deu essa sede própria, nos deu esse solo sagrado, para que nós viéssemos invocar o seu poder. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, quando nós somos uma terra boa, que a palavra de Deus ela é semeada, e nós cuidamos, cultivamos dessa palavra, a Bíblia diz que nós vamos produzir 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. Então, quem ouve a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, quem cuida da palavra de Deus, quando cai no coração, tem de ser uma árvore que venha a produzir muitos frutos. Não é os problemas, nem as adversidades que vão fazer essa pessoa desistir, retroceder. Por quê? Porque ela tem cuidado da palavra de Deus. Não importa a pessoa se ela vem à igreja, não importa se ela vem à igreja há anos, se ela é crente há anos, mas se a palavra de Deus está caindo numa terra ruim, uma terra cheia de pedras, cheia de espinhos, essa palavra não vai permanecer, essa pessoa não vai conseguir permanecer na presença de Deus com fidelidade, com retidão. Por quê? Porque essa terra, esse coração, ele se corrompe com as coisas do mundo, seja na adversidade ou seja nas conquistas. E é isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina na parábola do semeador. No livro de Mateus capítulo 13, em nome de Jesus, Mateus capítulo 13, do versículo 2, ele diz, Jesus falando, eis que o semeador, versículo 3, né? E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. O semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. Nós semeamos no coração das pessoas o reino dos céus. Semeamos a palavra da salvação, e não só a palavra da salvação, mas a palavra de mudança, a palavra de transformação, a palavra de cura, de libertação, a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, quando cai em uma terra boa, a ponto de transformar aquela vida. Quando a palavra de Deus, ela cai em um coração aquebrantado, um coração sensível, um coração sensato. Então, essa palavra vai trazer mudanças. Mas, quando a palavra cai na beira do caminho, quer dizer, não chega a atingir o coração dessa pessoa, então vem as aves. A Bíblia fala sobre as aves de rapina. Quando Abraão oferecia a sua oferta para Deus, a Bíblia fala que as aves de rapina, elas vinham tentar tirar aquele sacrifício, aquela oferta que Abraão havia preparado para Deus. A Bíblia fala que Abraão enxotava elas para que elas não tocassem naquele sacrifício, naquela oferta que era oferecido para Deus. Essa ave de rapina representa o diabo. E quando a palavra de Deus ela cai no seu coração, o diabo também, ele tenta tirar, ele tenta arrancar a palavra de Deus. Se você olhar a parábola do semeador, você compara a primeira parábola que Jesus fala, e o semeador,
E o semeador, ele saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Lá no versículo 19, ele diz: todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando a pessoa ela vem à igreja, ela agora no Café com Deus, e você ouve a palavra, mas você não tem entendimento, você talvez não conseguiu absorver, ou não prestou atenção, ou não se interessou, não foi buscar, não lê a palavra de Deus. Então você é aquela pessoa que vem para a igreja, mas ela está mais preocupada com o milagre do que ouvir a palavra de Deus. E se as pessoas entendessem que o milagre vem pelo ouvir da palavra de Deus, se as pessoas compreendessem que a cura, a libertação, a salvação, a fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Porém, as pessoas estão tão preocupadas com as coisas à sua volta que não dão importância à palavra de Deus. Por isso, a palavra foi semeada, mas caiu ali à beira do caminho. Veio o diabo e arrancou. Veio o diabo e tirou do seu coração, do seu pensamento, o pouco que ela ali ouviu. Então, a primeira semente é aquela pessoa que vem à igreja, mas não pega a Bíblia para ler, ela não lê a Bíblia, ela não busca conhecer a Bíblia, ela vive pelo que os outros falaram. É aquela pessoa que ela vem à igreja, ela conhece capítulos e versículos, mas porque alguém falou para ela. Ela conhece passagens da Bíblia porque alguém falou para ela, mas ela mesma não senta para ouvir a palavra de Deus. Ela, na verdade, nem a Bíblia traz, às vezes, quando vem para reunião, para buscar a Deus. No passado, antes de chegar a tecnologia, as pessoas chegavam na igreja e você via quando a pessoa ela era convertida, porque ela trazia a sua Bíblia, trazia um marcadorzinho. Olha para as pessoas que se interessam, ela sempre está marcando, porque eu quero ver se o que o pastor está pregando, de fato, vai espelhar com aquilo que ele vai me ensinar. Porque às vezes a pessoa nem abre a Bíblia, a pessoa lê uma coisa e explica outra, totalmente ao contrário. Então é aquela pessoa que ela engole qualquer coisa. Então essa é a semente que cai na beira do caminho. Infelizmente, são muitas as pessoas que elas vêm à igreja, mas elas não estão interessadas na semente da palavra da salvação. Ela está interessada no alimento que perece, no milagre que ela hoje recebe, amanhã vai se perder do mesmo jeito. Ah, pastor, mas se uma pessoa é curada por Deus, é curada para sempre. Mas uma hora Jesus vai buscar ela vai morrer, esse milagre vai passar. Mais importante do que o milagre, do que a cura, a prosperidade, é a palavra de Deus permanecer no coração dessa pessoa. Por isso, muitas pessoas são fracas, por isso muitas pessoas não conquistam. Por quê? Porque elas deixam o diabo tirar a palavra. Ela veio, ouviu uma palavra de fé, ouviu uma palavra de esperança, ouviu uma palavra de mudança, mas quando chegou ali fora, o diabo já tirou. O diabo leva ela para uma realidade natural, porque quem é terreno vive na fé terrena, na fé natural. Quem é do alto, quem é espiritual, vive na fé sobrenatural. É aquela pessoa que vem à igreja, absorve a palavra e ninguém consegue tirar dela. Ela guarda no seu coração, ela busca no seu entendimento, e ela, em cima daquela palavra, ela busca em Deus a sua resposta. Então, há uma diferença na vida de quem absorve a palavra e daqueles que apenas recebem. Muitas pessoas me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, outras plataformas que a gente tem aqui, mas a gente vê que essas pessoas, elas só vêm e elas querem o que elas querem? Elas não querem ouvir a palavra, elas querem o milagre rápido. Pastor, não prega não, faz oração logo. Pastor, ora para minha cura, ora para isso, ora para aquilo.
mas ela não quer. Quando a palavra vem, ela deixa a palavra na beira do caminho. Então vem o diabo e tira aquela semente que foi plantada. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nos céus, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, porque não tinha raiz, secou. Quer dizer, uma outra semente, o semeador semeou numa terra, mas tinha pouca terra, tinha só uma camada de terra. Embaixo era só pedra, rochoso, pedregulho. Então, quando começou a raiz querer crescer, pegou na pedra. E ali ela veio a morrer. É aquela pessoa que ela até tem ânimo de vir à igreja, tem ânimo de ouvir a palavra, tem ânimo de obedecer, mas sai lá fora, vem os problemas, vem a dificuldade, vem a adversidade. Então, lá no 20 diz assim, olha, Jesus, ele deu a parábola e deu a explicação. Lá no 20 ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é aquela pessoa que ela recebe a palavra com alegria, é aquela pessoa que ela vem, ouve a palavra da fé, da salvação, da mudança, da transformação, do impossível. Então ela sai daqui, ela recebe com alegria, mas quando chega lá fora, enfrenta os problemas, porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz para suportar as perseguições, os falatórios, porque se você que ainda não é convertido, você que ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você de fato aceitar, se você não tiver raiz, você não permanece, porque vai vir perseguições, a sua família, seus amigos vão se levantar contra você, e o diabo, vendo que todo esse evento foi pouco, então ele causa uma adversidade, atingindo aí a sua vida financeira, atingindo a área da família, ou então muitas das vezes até fazendo aparentemente você conquistar algo e fazer você esquecer da palavra de Deus. Pessoas que não têm raiz, a pessoa que ela recebeu a palavra, está na igreja, mas ela não tem raiz no evangelho, no reino de Deus, sabe? Ela não foi alicerçada, não foi fundamentada na palavra de Deus. Então surge um problema, ela desiste. Se ela conquista uma bênção grande, talvez a pessoa passava por um problema financeiro e ela veio à igreja, começou a ouvir a palavra, recebeu com alegria, por um tempo começou a praticar, até se batizou nas águas, era dizimista, era ofertante, evangelizava. De repente, aquela miséria que ela vivia, aquela escassez que ela vivia, aquilo muda e ela começa a prosperar. Aí ela adquire, compra sua casa, tem o seu carro, então ela já não tem mais falta de nada, aparentemente. Então o que ela faz? Ela simplesmente deixa de buscar Deus, porque não tinha raiz, ela não estava pronta para receber e muito menos para perder. E se você não estiver pronto para receber ou para perder, você não alcança a plenitude de Deus. Pessoas, Jesus diz, quem perder a sua vida, achá-la. Quem achar a sua vida, perdê-la. Então, quando você perde a sua vida nesse mundo e você passa a viver pela palavra de Deus, você encontra a vida no Senhor Jesus. Você encontra a paz, você encontra a plenitude e, principalmente, você encontra a salvação. Mas a pessoa, quando ela não tem raiz, ela não está enraizada no Senhor Jesus, se vier uma adversidade, se vier um problema, ela se afasta de Deus. Se ela conquistar algo material, algo que venha atingir o seu ego, ela se afasta da presença de Deus. Então é uma pessoa que não tem raiz. De qualquer modo, ela vai se afastar da presença de Deus. Eu observo as pessoas que estão com a gente, e eu sempre digo, olha, essa pessoa não tem raiz. Ela é um movimento, é um oba-oba, mas essa alegria aí é mentira. Ela é fiel agora, mas daqui a pouquinho
ela vai oscilar, vai vir um problema por ela não estar enraizada no Senhor Jesus, por ela não ter o coração limpo, por ela não abandonar a mágoa, não abandonar o mundo. Quando vier um problema, ela vai se afastar da presença de Deus. É, como diz, é tiro e queda, não tem aonde errar, porque o Senhor Jesus já nos alertava. Quando a pessoa ela não tem raiz na palavra de Deus, então vem os problemas, vem as lutas, vem as dificuldades e logo ela desiste, porque não tem raiz para suportar muitas vezes a humilhação, a perseguição, a dificuldade, a adversidade. Ou então ela não tem raiz, ela não tem espiritualidade para suportar pessoas. Eu vi amigos meus que eram pastores estavam no altar pregando, servindo a Deus, e a esposa ganha uma causa, um valor considerável que dava para mudar a vida de uma pessoa. A primeira coisa que ele fez foi abandonar o altar. A primeira coisa que ele fez foi sair da presença de Deus, foi usufruir. Ele disse: mas eu nunca tive uma casa, agora eu posso comprar uma casa, eu quero usufruir dessa casa, eu quero usufruir desse dinheiro, eu quero usufruir de uma vida que eu nunca tive. Quer dizer, na verdade ele nunca teve vida com Deus. Ele estava no altar, mas nunca teve vida com Deus. Essa é a diferença. Então tem pessoas que elas vão, por não ter raiz, elas vão sair quando vier problemas, vão se afastar, vão perder a salvação, vai para o inferno sem medo de errar. E tem pessoas que vai sair da presença de Deus quando conquistar algo muito grande que foge do seu controle, não sabendo ela administrar, então ela se perde, porque o coração dela nunca esteve em Deus. A palavra sempre foi pregada numa terra rasa, é uma pessoa rasa. Sabe aquela pessoa rasa? Aquela pessoa rasa que enquanto a coisa está mais ou menos, ela está na presença de Deus. Mas quando a coisa melhora de vez, ela sai. Ou quando a coisa piora de vez, ela sai também. Então é uma pessoa rasa. O crente raso é aquele que nunca se aprofunda, nunca se lança, nunca se joga, nunca faz a diferença. É aquela pessoa rasa. É aquela pessoa rasa, vive cheia de problemas, vive angustiada, chora, fica triste e não muda em nada. Uma pessoa rasa de tudo, ela é rasa. Sua vida espiritual é rasa, sua conversa é rasa. Por quê? Porque ela não tem raiz. Se vier um problema, se ela ganhar um prêmio, se ganhar um valor, se ganhar uma causa, ela some da presença de Deus. Por quê? Porque é rasa. Pessoas rasas não têm raiz. Quem não tem raiz não permanece, não suporta o processo que tem que passar. Todos nós temos um processo para alcançar o reino de Deus. Todos nós passamos por um processo. Mas quando a pessoa é rasa, quando ela encontra pedregulhos, rochas, tempos difíceis, por ela ser rasa, ela não suporta. No livro de Abacuque diz assim, Abacuque, ele diz, em Abacuque capítulo 1, lá no versículo 17, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, olha, Abacuque está dizendo, ainda que eu não veja frutos, ainda que eu não conquiste, ainda que eu não alcance, ainda que o meu campo não produza, ainda que eu olhe e veja os currais vazios, ainda que eu olhe para a vide e não veja nada, olhe para a oliveira e não veja os frutos, ainda que tudo esteja dando errado na minha vida, Abacuque diz, toda a vida eu me alegrarei. Então, Abacuque ele dá um ensinamento, uma explicação de quando a pessoa tem raiz na palavra de Deus, quando a pessoa tem um fundamento na palavra de Deus, não são as perdas que tiram ela da presença de Deus e nem os ganhos. Então, Paulo também dá um exemplo. Ele diz, aprendi a amar a Deus na riqueza, na pobreza, na escassez, na fartura, na abundância. Mas quando não tinha nada,
continuei servindo a Deus. Ele diz, eu aprendi. E como que aprende? Na palavra de Deus. Porque a semente caiu numa terra, e essa terra foi cuidada, foi adubada, preparada. Então somos nós que temos que aprender. Não é, mas então Deus me fez assim, uma terra rochosa, Deus me fez assim, uma terra que o meu coração fica na beira do caminho, nem lá e nem cá. Não. Eu aprendo com a palavra de Deus a ser uma terra boa. Eu aprendo com a palavra de Deus a produzir bons frutos. E quando a palavra de Deus vem sobre a minha vida, ela começa, antes da minha vida subir, antes da minha vida crescer aqui, primeiro tem que crescer espiritualmente. Primeiro é como a palmeira. Eu sempre gosto, quando eu falo de raiz, falo de fé, falo de comunhão com Deus, a palmeira você coloca lá no deserto, e ela, antes de crescer alto como cresce, primeiro a raiz dela vai descer, procurar a fonte, o manancial de águas. Porque uma vez que essa raiz toca nas águas, pode vir o calor, pode vir a seca, pode vir o frio, porque o deserto oscila, é calor, é frio, é neve. Então, essa palmeira, ela encontrou um manancial de rio, e agora ela começa a crescer para cima. E de repente, quem vai ao deserto, de longe consegue ver aquelas palmeiras imensas, de 25, 30 metros de altura. Mas por quê? Porque antes dela crescer, primeiro cresceu a raiz. Às vezes as pessoas olham para você e, poxa, mas você não cresceu nada, você não mudou, tua vida financeira continua a mesma, eu vejo a tua luta. É porque você está cuidando da semente, para que primeiro ela venha enraizar, primeiro ela venha tocar no manancial de águas, que é o Senhor Jesus. E quando você estiver firme, a raiz já tocou as águas, agora você começa a crescer. E começa a crescer, a crescer. E as pessoas, para olhar para você, terão que levantar a cabeça, porque verão que Deus fez você grande. Mas por quê? Porque você não foi um crente raso. Você não foi aquela pessoa rasa dentro da igreja. Não, você foi aquela pessoa que veio as lutas, veio as dificuldades, veio as adversidades, você se fortaleceu mais ainda. Então Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus e a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça. E ele diz, olha, meus pés é como da corça que busca as águas, o cheiro das águas. E não se importa se tem seca, se não tem, eu vou continuar servindo a Deus pela essência, pela palavra de Deus. Então é isso que Jesus fala na parábola do semeador. Por que tem pessoas rasas? Por que tem pessoas que desistem? Porque poucas pessoas de fato irão alcançar o reino de Deus. Muito poucas pessoas irão alcançar, porque são rasas de tudo. Sabe, não é frio e não é quente. Antes fosse frio ou antes fosse quente, mas não, é morno. E Deus disse para o morno, para o raso, estou pronto a vomitar. É aquela pessoa que está na igreja, mas não influencia em nada, nem em ninguém, pelo contrário, ela é mais natural do que tem pessoas que estão lá fora, que nunca pisou numa igreja, nunca ouviu a palavra, e ela tem mais fé do que aquele que vem à igreja, ouve a palavra. Por quê? Ou a palavra caiu na beira do caminho e o diabo arrematou, ou então a palavra caiu em uma terra rochosa, porque havia pouca terra, ela não permaneceu, ela morreu. Veio as lutas, veio a adversidade, veio os problemas, ou veio uma conquista muito grande, ela não suportou aquilo e se afastou, morreu. A sua fé, a palavra, a semente que foi lançada, morreu e não nasce mais. Então ele diz, a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, o espinho é o que foi semeado entre os espinhos, Jesus explicando, é o que ouve a palavra, porém
os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra que fica infrutífera. O espinho é aquilo, a palavra é aquela que cai no meio dos espinhos, é quando você ouve a palavra, mas você é fascinado pelo mundo, você é fascinado pelos amigos, você é fascinado pelas rodinhas de conversa, você é fascinado por barzinho, você é fascinado, sabe, por coisas do mundo, você é fascinado pelas riquezas, sabe, você é aquela pessoa que é envolvida com as coisas desse mundo. Então a palavra de Deus é sufocada, porque ela não pode nascer no lugar onde ela é sufocada. Então é aquela pessoa que ela é fascinada pelas conquistas, ela quer, por toda a lei ela quer ficar rica, ela quer prosperar, e nisso ela esquece de Deus, e nisso ela é sufocada, vive sendo sufocada por rodas, por amigos. Eu sei que tem pessoas que não gostam quando eu falo isso, mas olha, quando Jesus ele começou a chamar os discípulos, todos eles tinham famílias, todos eles tinham amigos, todos eles tinham parentes, e Jesus disse: toma a sua cruz e me siga. Pedro estava lá pescando, ele disse: Pedro, larga essa rede, porque a partir de hoje você vai pescar almas, você será pescador de homens, pescador de almas. E Pedro largou tudo. Jesus chega para um discípulo e fala: vem e siga-me. Ele diz: Senhor, deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Ele diz: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Então, Jesus está dizendo: se você quer ouvir a palavra de Deus, você tem que largar tudo. Se você quer viver uma vida em comunhão com Deus, se você quer de fato alcançar a plenitude de Deus, você tem que abandonar tudo. Você tem que largar tudo. E onde eu fui resolver umas situações e cheguei num lugar e o rapaz que me atendeu, ele me atendia e olhava para mim, daí ele perguntou: vem cá, você não mora em tal lugar? Eu falei: morei lá. Ele falou: poxa, você não era do circo? Eu falei: sim. Poxa, bem que eu te conhecia, mas faz mais de acho que mais de 25, 30 anos. E eu falei: olha, você tem uma memória boa, porque eu não lembro de você. Eu falei para ele: eu não lembro de você, você tem uma memória boa, porque olha quanto tempo faz. Ele: não, eu era pequenininho, eu ia lá na tua casa, eu brincava com fulano, com Beltrano, que eram os meninos, os sobrinhos que moravam lá. Aí eu falei: mas eu não lembro de você. Ah, minha mãe era fulana, meu pai, eu falei: não lembro de você. Cara, me desculpa, mas olha, que bom que você lembrou de mim, então mostra que eu não mudei nada. Ele: não, eu logo vi, eu conheci e tal. Mas por que eu não lembrei? Sabe por quê? Porque quando eu segui Jesus, e não fiz porque porque eu tenho esse problema mesmo, às vezes eu não consigo lembrar da pessoa. E aí eu falei, lembrando dessa palavra, eu entendi. Sabe por quê? Porque quando eu fui buscar Jesus, quando eu fui seguir Jesus, eu abandonei tudo. Eu abandonei a minha vida lá fora, eu abandonei a minha vida, e a minha vida começou a seguir daquele dia em diante. Eu comecei a olhar para Jesus e acabou. Então, se eu não tive mais, sabe, eu encontro pessoas e às vezes eu falo: eu conheço de algum lugar, mas não lembro de onde é que é. E às vezes eram pessoas do meu convívio, da roda de amigos que eu tinha no passado, que não fazem mais parte da minha vida. Por quê? Porque eu estou muito à frente deles, eu estou adiante desse povo, eu estou muito adiantado, não sou melhor que eles, mas eu não tenho mais tempo para ficar, sabe, andando com espinho para me sufocar. Eu não vou me envolver com os espinhos que vão crescer mais para me sufocar, colocar problemas, colocar dificuldades, calúnias, perseguições, ou então as coisas do mundo. Eu passei a servir a Jesus. Então, sei que tem pessoas que, às vezes, eu não gostam de falar assim: você que tem as mesmas amizades, você continua com as mesmas amizades, você tem um problema sério com Deus. Porque quando Deus chama Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus disse: Abraão, você tem que se desligar desse povo, porque esse povo é espinho. Eles vão crescer mais que você, vão te sufocar, eles vão matar a tua fé. Não é para você rejeitar, não.
mas é para você deixar de ficar ouvindo ou seguindo conselhos de pessoas que não têm parte com Deus, porque eles vão crescer mais que você, vão te sufocar. Então esse é o problema de muitas pessoas. Eu tenho um amigo de infância, meu amigo até hoje. Eu não tenho. Pelo contrário, eu falava a dona Alessia ontem aqui, falei, dona Alessia, ela, pastor, você conhece o pastor fulano? Não é ser orgulhoso, mas eu não conheço, eu não lembro, eu fui um dos pastores que, por mais que a gente liderava as igrejas, nós cuidávamos de pastores, eu nunca fui de viver assim, com essas, nunca gostei disso. Então você não lembra, não tem contato, não é meu amigo, não não adianta. Conheço, tem pessoas que eu conheço, mas eu nunca fui de ficar andando. Então rápido eu esqueço, por quê? Porque eu estou focado no que é mais importante, que é a palavra de Deus. Se precisa, estamos ali para ensinar, estamos ali para aconselhar, mas eu não vou deixar espinho crescer do meu lado para me sufocar, porque a palavra de Deus é muito mais importante, a minha salvação é mais importante do que eu ficar aí, com os olhos brilhando com as coisas do mundo. Então, é isso que ele diz: os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra infrutífera. Então, é isso que o espinho faz. O espinho faz isso. A outra, lá no versículo 7 agora, a outra caiu entre os espinhos, o 8, né? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, quando a palavra de Deus cai numa terra boa, olha, eu posso dizer que quando eu ouvi a palavra de Deus, eu fui a terra boa, eu sou a terra boa. Sabe por quê? Porque eu cuidei da palavra de Deus. A terra boa, qual é a terra boa? Pastor, mas não foi Deus que fez a gente assim? Não, porque nós fomos limpos pela palavra. Quando nós nascemos de novo, em Tiago fala sobre isso, Tiago 1,17, vai falar que nós fomos transformados, criados pela palavra. Nós fomos criados pela palavra. Então, quando eu ouvi a palavra de Deus me moldou, me deu uma nova identidade, me fez uma nova criatura. E eu nasci de Deus através da palavra, através do ensinamento. Então eu cuidei que a palavra viesse para o meu coração, e eu cuidei de ser uma terra boa, uma terra que venha cuidar, que venha zelar, mesmo quando vem os tempos difíceis, mesmo quando vem os tempos de adversidades. Então eu vou cuidando e cultivando, e não permitir que o diabo viesse tirar a semente, porque a palavra não caiu na beira do caminho, caiu no meu coração. Eu não permiti que a semente caísse em meio às pedras, às rochas, porque quando eu recebi a palavra de Deus, eu entendi que eu ia ter lutas, ia ter adversidades, ia ter problemas, ia ter dificuldades. Então a raiz conseguiu encontrar terra, conseguiu chegar no manancial. Eu não permiti a rocha, as pedras da vida, as adversidades, os problemas pararem a minha fé e a minha comunhão com Deus. Mas eu permaneci, continuei, não permiti os espinhos crescer do meu lado. Eu não permito o espinho crescer do meu lado. Se eu vejo que algo está impedindo, eu sempre digo, que você que me acompanha sabe disso, eu falo, olha, tudo que tira a minha paz, eu deixo de lado. Tirou minha paz, não quero, eu quero paz com Deus. Então, e tem pessoas que elas vêm como espinho. O que o espinho faz? Você já andou em meio aos espinhos, já tocou no espinho? Ele te alfineta mesmo, e você sente. Então tem pessoas que vêm do seu lado só para te alfinetar, só para te espetar mesmo, seja pessoas, seja problemas, seja situações. Agora você tem esse dinheiro, agora você não precisa mais ir para a igreja, agora você tem que ter um milagre, agora você já conquistou a tua casa, agora você já comprou seu carro, agora você não precisa mais de Deus. O espinho cresceu e te sufocou. Agora você já casou, agora você já tem a sua família, agora você já não é mais uma pessoa sozinha, agora você não precisa mais ir para a igreja ouvir a palavra, pode ouvir em casa. Então você está sendo sufocado, vai morrer. Mas aquele que a semente caiu numa terra boa, esse que guardou a palavra, que teve temor à palavra, praticou a palavra,
esse vai colher. A Bíblia, Jesus disse que a colheita funciona assim, para quem tem a palavra numa terra boa, uma pessoa fiel, uma pessoa compreensiva à palavra de Deus, indiferente das adversidades, das pedras, dos espinhos, de tudo isso. Você vai colher 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. Então, eu posso cobrar de Deus? Eu posso cobrar de Deus? O Senhor falou que eu iria colher 100 vezes, 60 vezes, no mínimo, Senhor, 30 vezes mais. Então, a palavra caiu numa terra boa e eu quero essa colheita na minha vida. É o que nós estamos vivendo aqui, ó. 100, 60, no mínimo 30 vezes mais as bênçãos têm que vir na vida dessas pessoas, tem que vir, tem que acontecer. Por quê? Porque é terra boa, terra que absorveu a palavra, a semente na vida dessa pessoa. Ela enfrentou as pedras, enfrentou os espinhos, enfrentou o diabo, enfrentou as adversidades, mas está aqui, ó, firme, forte, sendo fiel a Deus. Então, por que eu preciso compreender a palavra de Deus? Para quando eu orar, eu lembrar disso aqui. Senhor, o Senhor falou que se eu fosse fiel, que se eu te servisse, a tua palavra, meu Deus, o Senhor disse que eu daria 100, 60, no mínimo 30 vezes mais eu iria produzir frutos. Quer dizer, as bênçãos virão sobre a minha vida em 100 vezes mais, em 60 vezes mais, em 30 vezes mais. Isso tem que acontecer. Mas para quem? Para quem a palavra de Deus caiu na terra boa. A palavra caiu no meio do espinho, essa já era. A palavra caiu no meio da terra rochosa, esse já morreu. A palavra caiu na beira do caminho, já foi. Mas então ficou só quem? Ficou só a boa parte, aquela parte que a palavra caiu numa terra boa, numa terra sensata, numa terra temente a Deus, que ela absolve a palavra de Deus, ela absolve, cuida, ela rega, sabe, ela vem as lutas, mas ela está cuidando para não perder a palavra, para não perder o ensinamento, para não perder a salvação, porque ela sabe que isso vai gerar para ela frutos, recompensas, 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. Quando eu digo a você que vale a pena ser fiel, vale a pena. Olha, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu sempre falo, irreconhecível, Deus fez e vem fazendo tantas coisas na nossa vida. Eu não sei se eu já colhi os 100, os 60 ou os 30, mas de uma coisa é certa, se eu fizesse hoje um balanço, eu estou 100% em vantagem desde quando eu conheci o Senhor Jesus. 100%, isso aí é notável, em tudo, 100%, sem vício, sem viver na dependência do mundo, sem depender de viver com amigos elogiando o meu ego. Não preciso disso, pelo contrário, eu só preciso todos os dias ouvir Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. E é tão bom a gente ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus dificilmente vacila, porque a semente, ela caiu numa terra boa e vai produzir frutos. Quando você vê uma pessoa que ela não está produzindo frutos, ou ela está passando pelo processo onde o diabo está tentando arrancar dela a palavra, o diabo está tentando sufocar ela com os espinhos, ou o diabo coloca na vida dela a adversidade. Mas se ela suportar esses 3 processos, então ela vai produzir, porque é uma semente boa, ela vai produzir 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. É tempo, basta apenas você permitir essa semente ela brotar. Lembra que a semente primeiro ela morre para depois ela brotar. Primeiro ela vai morrer, a raiz vai descer, vai tocar nas águas, vai se fortalecer, então ela cresce uma árvore e ali vai produzir muitos frutos. O homem de Deus
ele produz frutos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela caiu em uma terra boa. Então Jesus explica, lá no 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 30, 100 por um, 60 por um e 30 por um. Sabe, é mais ou menos assim. É como se você, Deus está prometendo, Jesus ele está prometendo isso aqui, ó. A promessa de Jesus é essa aqui, ó. Você semeou. Vamos dar um exemplo do dízimo. A pessoa que é fiel às lutas, às barreiras, e ela dizima. Talvez o dízimo dela hoje, ela não tem um salário, não tem nada. Então ela começa a dizimar R$10. Daqui a pouco, ela começa a dizimar R$100. Mas por quê? Ela aumentou o dízimo? Não. Ela foi abençoada. 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. Quantas vezes mais você quer produzir frutos? Aí, se você compreende a palavra de Deus, é o que você vai falar: Senhor, eu quero produzir 100 vezes mais. Talvez você olha hoje, você que é dizimista, você que vem à igreja, e você olha, talvez você está sozinho hoje na igreja, mas você vai produzir 100 vezes mais. Você vai ver toda a sua casa, toda a sua família, você vai ver as coisas fluírem nessa proporção que Jesus disse. 100, e não é no vindouro, não é não é, é aqui nessa terra. Para quê? Para que as pessoas olhem e vejam a diferença. A Bíblia diz que haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas peraí, poxa, mas você não tinha nada? Não tinha. Mas eu ouvi a palavra de Deus, eu pratiquei, eu perseverei. Olha, foram noites e madrugadas de lágrimas, e Deus me abençoou 100 vezes mais. Deus me abençoou 60 vezes mais. Deus me abençoou 30 vezes mais. Então, quando a semente cai numa terra boa, é questão de tempo. Se você observar, nós temos aqui, plantamos algumas frutas e plantamos ali uma semente ali, ela foi crescendo e daqui a pouquinho ela vai produzir. Tem um pé de laranja aqui, que ela pequenininha, mas já, esse ano já deu 5 frutas, já deu 5 frutos. Ah, é pouco, mas é o primeiro ano. Estamos ali cuidando, por mais que pega sol o dia todo, está num lugar bem difícil para ela, a gente vê, mas está ali. Mas foi colocado uma semente, então já está no lucro. Já, para quem colocou uma sementinha, já teve 5 frutos, mas ano que vem vai dar 10, no outro ano vai dar 20, daqui a pouco ela vai chegar a se arcar, de tanto, vai ter que botar escora, de tanto fruto que ela vai estar carregada. Assim é a vida de quem confia em Deus, assim é a vida de quem serve a Deus. No começo é difícil, parece que os frutos são poucos, parece que não aparece, é mais o sol quente, é mais as tempestades, as lutas, mas de repente vai ter que pedir ajuda para segurar de tanto fruto que você vai produzir em nome de Jesus. Por isso, seja você uma terra boa, seja você uma terra boa onde a palavra de Deus vem e você compreende a palavra de Deus, você busca compreender, você busca entender o porquê disso, o porquê daquilo, e não questionar. O questionador, a pessoa questiona porque ela não quer. Quando a pessoa questiona qualquer coisa, é que ela não quer. Então ele questiona, mais isso, mas é aquilo, não, ela não quer. Mas quando a pessoa não questiona, ela apenas espera e vê o resultado que vem da parte de Deus. Pense nisso, em nome de Jesus. Que tipo de terra é você? Que tipo de terra? A semente pregada. Há 4 anos eu prego Café com Deus aqui, no Café com Deus, a palavra de Deus. Há 4 anos, há 5 anos nesse ministério. Há mais de 20 anos pregamos a palavra. Tem pessoas que me conhecem há anos, me acompanham lá no canal já há muitos anos, mas ainda a semente que é lá na beira do caminho não mudou, não se converteu, não se arrependeu, não se botou nas águas, não entregou a vida para Jesus, continua com as mesmas amizades, não largou tudo e pegou a cruz ainda.
Ela não quer carregar a cruz, ela não quer carregar a cruz, ela quer o que Jesus tem, ela quer milagre, ela quer cura, ela quer prosperidade, ela quer, mas ela não quer largar a mentira, não quer largar o vício, não quer se bater nas águas, e quando as coisas dão errada, diz, mas eu venho na igreja. O vir na igreja não significa, mas quando a palavra cai na beira do caminho, o diabo vem e arrebata, vem e arranca. Se a palavra de Deus cai em pedra rochosa, ela não tem raiz, ela vai morrer porque é rasa. Pessoas rasas não permanecem na presença de Deus. Pessoas rasas não permanecem na presença de Deus. Pessoas rasas nunca vão ter frutos, porque morre antes do tempo. Morre, ela morre na palavra de Deus. Ela desiste, ela desanima. Vem a seca, vem a luta, vem a adversidade. Mas quando a palavra de Deus, ela cai em terra boa. Quando a palavra de Deus cai em terra boa, esse vai produzir 100. Esse vai produzir 60 vezes, no mínimo 30 vezes mais. Por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Para que eu possa, Deus, meu Deus, está aqui, em nome de Jesus, o Senhor falou, está aqui, o Senhor sabe que eu te sirvo, eu amo teus caminhos, eu sou fiel, eu me batei nas águas, eu entreguei a minha vida, meu Deus, o Senhor falou que eu ia colher 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes mais, então faz isso acontecer na minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que ela sabe que o coração dela é terra boa, não é oportunista, não é gananciosa, não é egoísta, não está só por causa da riqueza, não está buscando a Deus só por causa de uma cura, ela nem se preocupa, ela quer a presença de Deus, mas quando ela vai orar, ela ora sobre a palavra de Deus, ora com sabedoria, ora com inteligência. A pessoa, quando ela está em falta com Deus, sabe o que ela vive? Ela vive só se culpando. Ela vive só se culpando. Ah, pastor, mas espera aí. Tem uma palavra que Jesus disse que subiu 2 homens, um batia no peito, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo, e o outro só dizia misericórdia, misericórdia. Ele sabia que ele era de Deus. É que o outro era fariseu. Sabe aquele fariseu, aquela pessoa que vem na igreja? Ela vem na igreja, mas ela não é uma terra boa. Ela não vive na palavra de Deus, ela vive na mentira, vive no vício, vive no pecado, e quando vai orar quer ter ousadia, dizer, mas eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, dá dízimo, mas mente, dá dízimo, mas tem inveja, dá dízimo, mas faz fofoca, dá dízimo, mas ainda bebe, dá dízimo, mas ainda você prejudica as pessoas. Não, esse é o fariseu. Agora, Jó disse, queria eu chegar diante do tribunal de Deus, que ele me dissesse a minha causa. Ezequias, o rei Ezequias, Senhor, lembra que eu te peço que eu andei reto diante de ti. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão questionando, não, eles estão mostrando para Deus, Senhor, o Senhor me disse, o Senhor me ensinou dessa forma, está aqui, eu quero produzir, eu te sirvo, eu já passei por lutas, já passei por adversidades, e o Senhor sabe que vindo ou não vindo, eu continuo te servindo, mas eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero produzir 100 vezes, eu quero produzir 60 vezes, eu quero produzir no mínimo 30 vezes mais. Essa é a oração de quem serve a Deus, quem tem confiança com Deus. Agora, não adianta você fazer isso, se você é uma pessoa que a palavra de Deus cai no teu coração, mas ela morre, cheia de pedra. Você é aquela pessoa que sai lá fora, olha para o problema, olha para a adversidade. Você está na igreja, se você for curado, você sai, se você não for curado, você sai da presença de Deus. Você está na igreja, mas se você prosperar, você sai da igreja, e se você não prosperar, você vai sair. Por quê? Porque a terra é rasa, é pessoas rasas. Diferente, como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei toda a vida, porque o Senhor é o meu Deus. Paulo disse, eu aprendi a amar a Deus, aprendi a servir Deus na riqueza. Deus sabe quem tem uma terra boa, que a semente dali, e quem não tem. Cuidado com os espinhos que não andam do seu lado. Tem pessoas que é espinho, elas vão crescer mais que você para te sufocar, elas vão crescer e vão sufocar a palavra que está dentro de você. Cuidado. Então, presta muita atenção, seja você uma terra boa. Talvez você está há anos na igreja, e nenhuma palavra ainda deu fruto em você, nem a principal, que é, você sabe que vai morrer, a pessoa sabe que ela vai morrer, e nem assim ela se arrepende, nem assim ela toma a decisão de descer as águas, porque está mais preocupado com o que vão falar. Mas enquanto tem vida,
tem esperança. Depois que você fechar os olhos e abrir os olhos espirituais, a tua alma sair desse corpo, aí não tem mais chance. Aí já era. Por quê? Você não fez a palavra produzir. A palavra tem que produzir dentro de nós. A palavra transforma, a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra prospera. Só que eu preciso ser uma terra boa para isso tudo acontecer na minha vida. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, e como semeador da Tua palavra, meu Pai, que essa palavra tenha sido semeada em terras boas. Eu sei que há muitas terras, meu Pai, rochosas. Eu sei que há a palavra que vai cair na beira do caminho, pessoas que não dão importância, pessoas que dizem, eu sigo meu coração, meu pensamento. É aquela pessoa que deixa o diabo arrancar a palavra do coração. Tem aqueles, meu Pai, que os espinhos estão crescendo mais, mas tem aquelas pessoas, meu Deus, que a palavra, ela está caindo em terra boa. Ela cuida, ela cultiva, ela teme, ela aprende com a Tua palavra, ela passa a ter, meu Deus, o caráter genuíno, passa a ter a mente de Cristo, como Paulo assim disse. E a essa, meu Deus, a essa que absorve a Tua palavra, semente da Tua palavra, faz ela germinar, faz ela crescer, meu Deus, faz ela se tornar uma árvore imensa e de muitos frutos, meu Pai. Que a palavra da salvação venha fazer essa pessoa produzir, meu Pai, colher 100 vezes mais, 60 vezes mais, no mínimo 30 vezes mais. Faça isso, meu Deus, na vida deste homem, como Abacuque disse, ainda que tudo dê errado, ainda que não haja fruto, não haja gado, não haja ovelha, não haja nada, mas ele continua cuidando da palavra, da semente que caiu no seu coração, porque sabe, meu Pai, que no tempo certo, na estação certa, ele vai produzir, e frutos, meu Pai, 100 vezes mais. Visita nesse momento o doente, o aflito, o necessitado, toca no angustiado, meu Pai. Talvez essa pessoa permitiu o diabo tirar a semente, porque caiu à beira do caminho, e hoje, meu Pai, ela está padecendo uma terra seca, meu Pai. Ela vem sendo improdutiva em tudo que faz. Então toca, meu Deus, e cura essa terra, cura esse coração, cura essa alma, cura, meu Deus, dessa doença, dessa ansiedade, liberta, meu Pai, de todo o mal. Consagra, abençoa o copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, pois eu abençoo em nome de Jesus. E se essa palavra caiu em terra boa, que essa pessoa venha colher 100 vezes mais sobre tudo, meu Deus, que ela plantar sobre a sua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, beba dessa água em nome de Jesus, e você vai colher 100 vezes mais. Eu, quando passei a servir a Jesus, eu abandonei as companhias que eu tinha, mas Deus não colocou 100 vezes mais, Deus colocou 1000 vezes mais, pessoas que andam comigo. Eu falava domingo na reunião da noite, eu só ando com quem teme a Deus, eu só ando com quem teme a Deus, eu não ando com qualquer um, eu não me influencio por status ou por títulos, mas eu ando com quem teme a palavra de Deus, com quem guarda a palavra de Deus, com quem vive a palavra de Deus, porque esse sim vai somar comigo. Por isso, talvez, se
você me acompanha, você não caminha mais comigo, talvez você não está mais sentando na mesa com a gente, talvez é porque faltou temor da sua parte e eu preferi assim. E não fique chateado, apenas se volte para Deus, se converta, aceite o Senhor Jesus, teme a Deus, porque eu segui uma ordem lá no começo. Jesus disse: toma sua cruz e siga-me. Eu sigo Jesus. Eu sei que na minha caminhada muitas pessoas vão ficar para trás, mas eu tenho que continuar olhando para Jesus. Essa foi a ordem que eu recebi de Jesus. E quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Pense nisso em nome de Jesus. Você continua com as mesmas amizades? Você continua com o mesmo grupinho de pessoas? Alguma coisa de errado tem, porque os discípulos deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi seguindo a palavra de Deus. Todos os homens de Deus que tiveram sucesso na vida tiveram que se desligar do homem natural para se tornar um homem espiritual. Pense nisso. Será que você se tornou uma nova criatura? Falta isso para você produzir 100 vezes mais, 60 vezes mais, no mínimo 30 vezes mais. Tá certo? Muito bom dia a todos. Deixa eu ver quem está comigo aqui em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, que Deus abençoe Dona Marília Ferreira, que Deus abençoe a senhora e toda a família em nome de Jesus. Dona Fátima, paz, Dona Fátima. Dona Fátima disse que vai vir para cá mês que vem. Deus abençoe Dona Fátima, em nome de Jesus, a senhora e toda a família. Paz, pastor Lucas e toda a nação escolhida de Deus. O Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe Dona Maria, a senhora, seu Norberto, toda a família, lá em Marechal Cândido Rondon. Seu Gilberto, rapaz, seu Gilberto, Deus abençoe o senhor e toda a família. O Fábio Santos, que Deus abençoe, Fábio, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Albino, e aí, pastor, que Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Firme e forte na caminhada. Dona Elza está lá em Blumenau acompanhando o Café com Deus. Seu H. Menon está lá em Blumenau acompanhando o Café com Deus, que Deus abençoe. A Dona Miraci, que Deus abençoe a senhora e toda a família. Seu H. Menon, Café da Manhã com Deus, o pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus, bom dia. Dona Rosemary Panceiro, que Deus abençoe, Dona Rosemary, a senhora e toda a família. A Dona Rose, Deus abençoe a Dona Rose, a senhora e toda a família. Dona Elisnete, que Deus abençoe a senhora, toda a família aí, povo de Mercedes, né? Que Deus abençoe. A Dona Lore, lá do Paraná também, que Deus abençoe, Dona Lore, a senhora e toda a família. A Dona Sandra, bom dia, Dona Sandra, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A Dona Sandra, rapaz, ela veio na igreja, estava assistindo e veio, contou, disse que eu estava gordinho, falando para todo mundo, mas emagreci, viu, Dona Sandra? Também notei, eu também tinha notado isso, mas já foi uma semana bem resolvida. A Vanessa, o Fábio, que Deus abençoe nossos obreiros aqui da sede, em nome de Jesus. Bom dia, paz. Seu Leocádio, que Deus abençoe o senhor, Dona Valéria, toda a família, em nome de Jesus, lá em Capinzal. A Dona Cida, que Deus abençoe a senhora e toda a família. O Francisco, e aí, Francisco, Deus abençoe o senhor, Dona Antônia, toda a família, em nome de Jesus. Foi nossos obreiros lá em Braço do Norte, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A Dona Marli, Deus abençoe a Dona Marli, a senhora e toda a família, em nome de Jesus. A Dona Deiane, paz, Dona Deiane, Deus abençoe a senhora, Silvani, Deus abençoe todas as costureiras, os costureiros estão aí, né? A Aline, o Alisson, a Dani, a Júlia, todos estão aí em nome de Jesus, tá bom? Um bom dia a todos, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe. Sábado nós vamos fazer a caminhada, 3 da manhã, nós vamos sair daqui do altar e vamos caminhando até o altar da igreja de Indaial, levando o nome de todos os dizimistas, aqueles que vão produzir 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. Está determinado em nome de Jesus. Vai ser uma caminhada abençoada para a glória e honra do Senhor Jesus, tá certo? Então, você pode estar conosco domingo de Páscoa, às 7 da manhã, aqui na sede, em nome de Jesus. Domingo de Páscoa, lembrando que sábado não vamos fazer reunião em Indaial, por quê? Porque vamos fazer a caminhada
Então aí fica bem pesado o pessoal voltar de volta. A gente já vai chegar lá, fazer uma reunião, uma oração rápida, lá abençoar o povo. E vamos nos preparar para domingo de Páscoa estarmos aqui, reunidos todos, buscando aí a presença do Senhor Jesus. Vamos reunir as duas igrejas no domingo de Páscoa, às 7 horas da manhã. Depois, quem quiser ir para casa pode ir, quem quiser ficar, vamos fazer um almoço aqui, quiser almoçar com a gente aqui, pode ficar para o almoço, em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Tenham todos um bom dia, uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. Olha, você pode estar conosco às 7 da noite na reunião principal. Hoje ainda, 7 da noite, eu quero clamar pela sua vida em nome de Jesus. Bom dia a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.